Igreja, nós vamos prosseguir mais uma ministração sobre o poder precioso do sangue do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar mais uma etapa desta ministração que prossegue até domingo. Caso você trouxe a Bíblia Sagrada, o texto que nós estaremos lendo está no livro do profeta Isaías, no capítulo 50. Nós vamos ler o verso 6 e o 7. Então nós já falamos do sangue que Jesus derramou no Getsemane, o significado também do sangue que foi derramado ao Jesus receber uma coroa, e hoje nós vamos ministrar mais uma etapa. Isaías 50, versos 6 e 7. Então é uma profecia sobre Jesus. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam a barba. Não escondo o meu rosto dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei confundido. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, foi lida e nós estamos hoje prosseguindo a mais uma etapa desta campanha sobre o poder do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus amado, que todos venham ter o entendimento real da Tua palavra e que todos possam, ó Jesus, usufruir do que Tu fez por nós, que é o exercício de aplicar o Teu sangue, o bom preço pago para a nossa remissão, para a nossa salvação, para o nosso milagre, para a vida eterna, para em tudo termos vitória. Meu Deus, abençoa ricamente a todos que prosseguem esta campanha da Semana Santa, vivendo debaixo do poder precioso do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, ilumina todos nós com o poder do Teu Santo Espírito. Abençoa ricamente a mais esta ministração, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Então, igreja, estamos hoje falando de mais uma etapa do poder do sangue de Jesus Cristo. Então, de forma bem resumida, vamos falar do primeiro ponto do sangue de Cristo, quando no Getsemane, então Jesus orou em grande agonia e derramou o sangue. O seu suor tornou gotas de sangue. Então, conforme está na Bíblia, em Gênesis 3, o ser humano desobedeceu a Deus. Então, aquela agonia de Jesus de derramar o seu sangue, virou sangue, o seu suor, foi para quebrar a maldição da desobediência. Então, sempre que você tiver dificuldade para orar, para consagrar sua vida, para ter prazer na leitura da palavra de Deus, você deve reivindicar este sangue derramado, porque nós não temos que viver mais debaixo de rebeldia adâmica. A carne, o ser humano adâmico, não gosta de obedecer à lei de Deus. O prazer da carne é pecaminoso. Mas quando nós reivindicamos o sangue de Cristo, nós vamos ter a graça do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus combina com o sangue de Cristo. Mas nós temos que usar o princípio sacerdotal. No Velho Testamento, o sacerdote aspergia com ísopo, que é uma planta, molhava lá na bacia com o sangue dos animais e aspergia sobre Israel. Então a função sacerdotal era aspergir o sangue. Agora todos nós somos sacerdotes, Apocalipse 1:6. Então você deve sempre aplicar o sangue de Jesus na sua vida, em ato de fé, para que este sangue
produz o resultado que já foi determinado. Por exemplo, no Velho Testamento, o sangue dos animais cobria por um ano o pecado de Israel, mas sempre tinham que fazer sacrifícios. Mas o sangue de Cristo é para toda a eternidade, mas ele tem que ser aplicado por fé para termos a vitória. Então, o poder do sangue de Jesus lá no Getsemane anula qualquer intento adâmico de desobediência. Falamos também da coroa de espinho. Muitos pensam que a coroa foi porque Jesus se dizia rei dos judeus, mas na realidade, quando o ser humano pecou, está em Gênesis 3 também, 18, declara que Deus determinou que nasceria espinhos na terra, espinhos e cardos, ou galhos secos, porque no paraíso não tinha espinhos, mas isto só surgiu quando o ser humano pecou. Então aquela coroa de espinho foi para anular o sofrimento, o desgaste, porque Deus falou: e agora com suor comerá o pão de cada dia. Dor para sobreviver nessa terra, ou esgotamento. Então o espinho representa isso, esgotamento, o cansaço, a desorientação para sobreviver. Mas Jesus anulou também isto. Lógico que temos que continuar trabalhando, tendo atividade, mas com alegria, não com fracasso. Então o sangue de Jesus tem esse sentido também de anular essas maldições. E nós lemos agora um outro princípio, em que relata também os evangelhos, que Jesus, ele passou por um flagelo, e esse flagelo antes da cruz, então ele passou por um julgamento, e nesse julgamento ele recebeu uma condenação anterior à cruz, que foi de ser chicotado, porque a lei romana, quando açoitava alguém, dava a penalidade de 40 chibatadas menos uma, ou dá 39. Além dessas chibatadas, Jesus apanhou, levou murro no rosto e arrancaram até a barba. Em algumas Bíblias diz afrontar a sua face, arrancar os cabelos. Na Bíblia que nós lemos Jerusalém, diz que foi arrancada as suas barbas. E, além disso, ele foi tirado as suas roupas e foi flagelado com uma quarentena menos uma de açoite, de chicotes. Esses chicotes eram feitos de couro, de cabra, molhados, para arrancar a pele da pessoa, e na ponta tinham pedaços de ossos. Então ali arrancava a pele e sangrava, além dos murros que ele levou no rosto. E por que Jesus teve que passar por isso? E qual o sentido do sangue que verteu nas suas costas e o sangue que molhou o seu rosto? Então, se nós voltarmos lá em Gênesis, no capítulo que nós podemos aqui ler, igualmente no capítulo 3, você pode ler o verso 10 e também o verso 17. Primeiramente no verso 10, quando o ser humano pecou, veja que Adão dá uma declaração: escondemos de ti, Senhor, tivemos vergonha e por isso nos escondemos. Foi a declaração de Adão e Eva quando Deus foi visitar Adão e Eva, porque Deus visitava todo dia o ser humano na viração do dia. Viração do dia quer dizer o pôr do sol, entre 5 e 6 da tarde, Deus vinha na viração do dia. Então, na realidade, o dia não muda meia-noite. Quem fez a mudança do horário para meia-noite foi o Império Romano, através do imperador Constantino. Mas o dia, a virada do dia é às 5 da tarde para 6 horas. Tanto é que até hoje os judeus medem a mudança do dia no horário do crepúsculo, e não na mudança da meia-noite, que é período de trevas. Mas Deus então veio na viração do dia para falar com o ser humano. E Deus não encontra Adão e Eva normalmente onde eles deveriam estar. E Deus fala: onde está Adão? Então ele declara: eu me escondi de ti, tive vergonha, medo, ficou aterrorizado. Por quê? Porque o pecado já tinha entrado. Então eles estavam envergonhados, abatidos. Então começou a haver uma separação do ser humano para com Deus. Vergonha, quer dizer, não quer ver, quer ficar longe.
não têm prazer mais, porque se eles tivessem prazer, eles não teriam escondido. Mas veja que Jesus então teve um tormento na sua face. Tanto é que o profeta Isaías declara que Jesus ofereceu a sua face como um seixo, em outras traduções. Seixo quer dizer uma rocha. Jesus não importou de levar murro, de ser atrocidado na sua face, os cabelos arrancados como tortura. Então o seu rosto inchou e saiu sangue. Então este sangue no rosto de Jesus, justamente para anular o que o ser humano sofreu pelo pecado: afastamento de Deus, vergonha, não tem desejo da face de Deus, ou não tem desejo de mais conversar com Deus. É a mesma coisa hoje. Tem pessoa que não tem aquele ímpeto de falar com Deus pessoalmente, de orar, de sujeitar ao Senhor. Uma pessoa tem tempo para namorar, horas e horas, tem tempo para ver filme, tem tempo para ver pornografia, viajar na internet, tem tempo para ir ver o jogo, tem tempo para tudo, conversar com os amigos, um papo pode ser legítimo, amigável, mas muitas vezes não gasta um pouco de tempo com amor e alegria para falar com Deus. Então isso ainda é resultado da maldição adâmica, mas no sangue de Jesus isso é rompido. Se o seu prazer não é mais com Deus diariamente, ainda tem maldição na sua vida. Se você prioriza mais o noivado, o namoro, já que nem namoro na Bíblia tem, mas a vida íntima, conjugal, que é legal, ou os amigos, vizinhos, enfim, você gasta mais tempo com as pessoas do que com Deus, logicamente há ainda maldição na sua vida. Pastor, não pode conversar, não pode ter noivado, não pode ter casamento? Pode, mas veja bem que havia um tempo e o melhor do dia para Deus, porque o dia ele tem 24 horas, e quando é o crepúsculo é onde mais a natureza se mostra bela, e era o momento que Deus vinha para falar com o ser humano, aquele período de horas que o Senhor falava com Adão e Eva. Mas de um dia para o outro, ou seja, ao vir o pecado, o ser humano teve vergonha, se escondeu, deu as costas para Deus, e o Senhor ficou procurando onde eles estavam. Logicamente Deus sabia, eles estavam ali escondidos, teceram uma roupa de folha e se declararam envergonhados, mas ali começou a separação. Mas nós temos que aplicar o sangue de Jesus na nossa vida. Se o nosso prazer não é falar com Deus, então aí há maldição. Todo dia nós temos que ter o tempo individual para Deus. Você pode ter o tempo individual para a família, para os parentes, atender bem as pessoas, mas a prioridade tem que ser o Senhor, diariamente. Caso contrário, você não vai ser aperfeiçoado, porque na visitação de Deus no paraíso é que ele vinha diariamente aperfeiçoar o ser humano, porque o propósito era tornar o ser humano amigo de Deus. Então o ser humano foi criado sem pecado, mas com o propósito de aperfeiçoar, e o aperfeiçoamento tinha por base também que se obedecesse, mas o ser humano caiu, veio o pecado, e então aquele diálogo diário que Deus tinha, justamente é para trazer o aperfeiçoamento. O próprio Deus trazer a palavra viva para Adão e Eva, e eles não valorizaram. Tanto é que você pode ler em Gênesis 3 que Satanás, ele entra numa serpente, a serpente até andava ereta e não arrastando no pó, e a serpente fala: não, pode comer desta árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão ficar só igual a Deus, não vão morrer não. Então o inimigo deturpa a palavra, e Adão e Eva primeiro, Adão foi o responsável, porque ele que recebeu a palavra primeiro, cai em pecado, e então vem a separação, mas o Senhor Jesus veio reconciliar. Então no momento que Jesus estava sendo esmurrado no seu rosto, o seu rosto ficou transfigurado, o sangue verteu no seu rosto, foi para romper esta maldição da separação, ou da vergonha, ou a falta de ímpeto para buscar a Deus. Se o seu ímpeto é estar com pessoas somente, ou gastar tempo com o seu eu,
ou com aquilo que lhe agrada, e não há tempo para Deus, a maldição te segue ainda. E se a maldição te segue, você não aperfeiçoa na fé. Se não há tempo para Deus, você vai ser um cristão infantil. Qualquer coisa sai da igreja, emburrado, falatório, sensualidade, engano, mentira e maldade no coração. Porque o que nos aperfeiçoa é o Senhor falando conosco, Ele nos ensinando pessoalmente pelo seu Santo Espírito. Isso que ocorria no paraíso. Mas o pecado afastou o ser humano, veio vergonha, se esconderam. Então a palavra esconder no hebraico quer dizer não quero ver ninguém. É o que Adão e Eva fizeram, esconderam, não queriam ver mais o Senhor. É o que o pecado traz. Mas no sangue de Cristo nós temos a graça para novamente ter prazer e tempo e alegria no Senhor. Então, se não há disposição para orar, há maldição ainda. Então é necessário aplicar o sangue de Jesus na sua vida. Então esse é um ponto muito importante. E os dois princípios ocorreram quase simultaneamente, porque na hora que Jesus recebeu murro no rosto, tormento, arrancou os seus cabelos, a barba, foi atormentado, esmurrado, eles já o prenderam no pelourinho, já arrancaram a sua roupa e começou o show do chicote, 40 chibatadas menos uma. Então ali, em 2 momentos, o Senhor sofreu muito para romper as maldições. Então veja bem, a Bíblia declara que as chibatadas pela lei romana não poderia ser mais de 40. Se passasse, quem açoitava pagaria com a própria vida. Então por isso que contava 39. A lei mandava 40, mas para evitar um engano, dava só 39. E então por que 39? Porque justamente os próprios estudos médicos declaram e detectam que o ser humano padece de 39 tipos básicos de enfermidade, os troncos das doenças. Na realidade tem centenas de doenças, mas o tronco delas são iguais em muitos tipos de doença, mas são 39 tipos de doença diferentes que se ramificam em centenas. Então veja bem que o Senhor, ao receber a chibatada nas costas, justamente foi para anular a dor, como está em Gênesis, no verso capítulo 3, 17, e com dor vai estar nessa terra. Então já veio a maldição da doença sobre o corpo. Mas Jesus, ao estar recebendo as chibatadas, ele estava anulando o poder da doença, da miséria, da dor, do sofrimento. Então o cristão não tem que ficar enfermo, na miséria, doente. Mas como então a pessoa vai falecer? A Bíblia diz no Salmo 90 que é fartos e longos dias com fartura. O ser humano, ele parte para Deus como estivesse dormindo. Na realidade, a doença, a miséria, ainda é maldição da raça adâmica. Mas se clamar-se pelo sangue de Cristo, sempre haverá saúde, longevidade, fartos e longos dias. Então é necessário viver debaixo do sangue de Cristo, aplicar o poder do sangue de Cristo. Muitas vezes você nota pessoas que não servem a Deus, pessoas sofrendo de muitas doenças, opressão, desengano, dor atrás de dor. Mas muitas vezes você olha um cristão fiel e muitas vezes você não está vendo um cristão cheio de dores, porque grande parte já entende de aplicar o poder do sangue de Cristo, de viver o que Cristo pagou. Mas se você é um cristão e não exerce, você vai continuar padecendo. Ou seja, rebelde porque não aplica o sangue de Cristo, triste, abatido, esgotado porque não aplica o sangue de Cristo, e cheio de dor, oprimido porque não aplica o sangue de Cristo. Mas em todas as ocasiões que Jesus derramou o seu sangue, foi para nos isentar da maldição, da condenação. Então veja bem que por isso que Jesus teve que passar por várias etapas de derramar o seu sangue, justamente para anular todas aquelas maldições
que vieram em decorrência do pecado, como está relatado em todo o capítulo de Gênesis, no capítulo 3, declarando a rebeldia, declarando o nascimento dos espinhos e cardos, o ser humano ficou envergonhado e escondeu de Deus, a dor e comer o pão de cada dia com suor e dor, devido ao pecado. Mas lá em Gênesis 3 declara que o próprio Senhor falou: e agora tu vai ferir a cabeça da serpente, ela vai te ferir o calcanhar, mas tu vais esmigalhar a cabeça da serpente. Então ali já estava Jesus prefigurando que da semente da mulher nasceria o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente picaria o seu calcanhar. Picar o calcanhar quer dizer traição. Jesus foi traído, por isso que ele foi entregue aos homens pecadores. Então veja que em Gênesis 3, Deus resumiu toda a Bíblia: o sofrimento de Cristo, a queda humana e a salvação em Cristo. Então é necessário termos sempre a visão de aplicar o sangue de Jesus. Caso você está deficiente em alguma área, pode ser que está faltando o aplicar o sangue de Jesus na sua vida. E lembrando que você é um sacerdote, você que tem que aspergir o sangue de Jesus na sua vida, diariamente, todo dia. Nós temos que viver debaixo desse sangue todo dia, porque enquanto estivermos vivendo nessa terra, ainda pode ocorrer um deslize, o inimigo atuar, a carne querer mandar, e aí volta às práticas negativas. Mas se nós falamos Espírito Santo, eu creio no que Jesus fez, eu aplico o sangue de Jesus na minha vida, e eu quero prevalecer, então você vai orando e falando: Espírito Santo, me ilumina, eu não estou conseguindo orar. Espírito Santo, trabalho, estou esgotado, não tem nada na vida. Espírito Santo, eu não tenho prazer de orar, eu tenho prazer de ficar em casa, eu tenho prazer de ver televisão, de namorar a madrugada inteira, mas não tenho prazer, Senhor, de na madrugada orar ao Senhor, de passar horas chorando aos pés de Cristo, aprendendo de Deus, mas outras coisas eu tenho prazer. Senhor, está errado. Mas o Espírito de Deus vai te ajudar, se você viver debaixo do sangue de Cristo, porque aí haverá restauração com certeza. Então o cristão que tem a visão do sangue de Cristo será sempre vencedor, terá vitória abundante para todo sempre. Então tudo isso é uma realidade. Então você, por exemplo, está tendo dificuldade, que é a coisa mais patente no mundo cristão, que é o cristão desanimado, é o cristão que começa algo e não vai adiante, começa como fervoroso. O vocabulário popular diz fogo de palha: pode contar comigo, eu vou, pode falar para todos que eu vou ajudar. Aí passa um tempo, já não quer mais reunião familiar, já não quer orar, não quer vir na igreja, não quer mais ajudar em nada, e acha que a igreja que é culpada não está recebendo nada. Mas veja bem, Jesus recebeu aquela coroa de espinho justamente para anular isto, aquela coroa de espinho para anular o abatimento, a tristeza, o sofrimento, o esgotamento. O cristão que está debaixo do sangue de Cristo, ele não para nenhum dia em alegrar a Deus, em fazer o melhor, em dedicar na casa de Deus, em ofertar, em dizimar, e está sempre animado com a obra do Senhor. Mas se não viver debaixo do sangue de Cristo, a derrota te aguarda, porque o Espírito de Deus combina com o sangue de Cristo. Sem o sangue em nós, o Espírito Santo passa longe. Se o Espírito Santo olha para nós e não vê sangue de Cristo, ele dá as costas, ele vai ver a carniça, ele vai correr, ele vê mau cheiro. Mas quando o Espírito de Deus vê o sangue de Cristo em nós, ele fala: ali está o sangue do Deus eterno, que foi o preço pago para redimir, para sarar, para restaurar, para transformar. Aí o Espírito de Deus vem operar e nos dá a vitória. Então aqui está mais uma etapa, porque aplicar e viver debaixo do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então que você tenha dado crédito e as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos orar, igreja, porque a semana inteira é um período de oração para o Espírito de Deus nos ajudar a viver debaixo do sangue de Cristo. Senhor meu Deus e Pai,
Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Deus, a mais uma etapa desta campanha de vivemos debaixo do sangue precioso de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, que Tu venha nos ajudar a aplicar o sangue de Jesus todo dia, em cada área da nossa vida, em tudo que Jesus fez. Queremos viver com fé e aplicar este sangue carmesim, este sangue que fala eternamente para nos salvar, nos curar, nos libertar, nos transformar e nos dar vida e vida com abundância. Meu Jesus eterno, traga revelação ao Teu povo, traga iluminação à Tua igreja, para que ninguém venha viver derrotado, nem fracassado, nem desorientado. Senhor, um povo que vive na sujeição do Teu Espírito sempre terá vitória, porque o Teu Espírito vai sempre operar aonde se clama o sangue do Cordeiro de Deus. Senhor, que ninguém venha viver mais com rebeldia, que ninguém venha viver de maneira alguma abatido, desorientado, cansado, esgotado, oprimido, e ninguém venha viver escondendo de Deus, não tendo tempo para o Senhor. Meu Deus, usa de misericórdia. Tu já enviou o Teu Filho para nos resgatar, e a Bíblia declara que quem crê será salvo. O Senhor já fez a sua obra, e todos aqueles que creem terão vitória, mas aquele que não crê, aquele que não dá crédito, continuará na raça adâmica caída e perecerá mesmo. Mas os que buscam o Senhor, os que invocam o sangue de Cristo, os que vivem debaixo do poder do Senhor, prevalecerão para toda a eternidade. Meu Deus, abençoa a todos quanto Tu tem enviado para esta obra, a todos que Tu tem enviado e amado esta obra, a todos que têm congregado, vindo. Senhor, levanta mesmo a igreja fervorosa, dedicada, avivada com o caráter de Cristo. Opere, Senhor, tão grande avivamento nesta obra, neste ministério. Opere, Senhor, tão grande vitória sobre esta igreja. Realiza avivamento em nosso meio. Uma igreja, Senhor, que viva debaixo do Teu sangue. Uma igreja, Senhor, acobertada no poder do Teu sangue. Uma igreja, Senhor, liberta pelo poder do Teu sangue. Opere mesmo avivamento, maravilhas sobre esta obra. Aviva a Tua igreja, Senhor, que ninguém venha viver perecendo de dor, de sofrimento, porque Tu levou, Senhor, chibatadas nas costas, para anular o poder da doença e da miséria, como bem profetizou o profeta Isaías. O Senhor levou sobre si nossas dores e enfermidades, o castigo que era para nós, o Senhor levou sobre si. Senhor amado, a Tua palavra é verdadeira. Tu anulou o poder do pecado, da maldição, da condenação, para termos vida e vida com abundância. Vem operar a vitória para a família, para o casamento, a vitória para a parentela, para todos os que congregam, ó Pai, nesta igreja, a todos que ouvem esta mensagem, sejam grandemente tocados pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu Santo Espírito. Senhor amado, realiza tão grande avivamento nesta obra. Envie cada vez mais vidas que Tu reserva esta obra para congregar, para aceitar Jesus como Salvador. Levanta esta grande família, ó Pai, para um grande avivamento. Opere de forma tremenda, de forma santa, de forma sobrenatural. Ó meu Deus amado, ó meu Deus querido, ó meu Deus maravilhoso, a obra é Tua, ninguém pode detê-la. A obra é Tua, quem poderá impedi-la? Pelo Teu sangue somos mais do que vencedores, pelo Teu sangue somos mais do que vitoriosos. Meu Senhor amado, opere a vitória, o milagre, a paz sobre todos os presentes, que ninguém venha deixar de viver a unção sacerdotal, pois o sacerdote tem a ordem de aspergir o sangue com ísopo. Senhor, confirmai a vitória
o milagre e a bênção sobre a tua igreja, confirmai a vitória, a bênção sobre este santo ministério. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva este santo ministério. Meu Deus amado, da criança mais velho, todos sejam envolvidos no poder precioso do teu sangue. Confirmai, ó Deus, abundante graça, abundante vitória, abundante libertação para cada irmão, para cada irmã. No teu sangue a vitória. No Getsemane clamamos, ó Pai, aquele sangue. Sobre a coroa de espinho clamamos o poder do teu sangue. Sobre a tua afronta que tu recebeu na tua face, clamamos o poder do teu sangue. Sobre as chibatadas que tu levou nas tuas costas, clamamos o poder daquele sangue. Sim, Senhor, opere avivamento sobre a tua igreja, opere libertação sobre o teu povo. Honra mesmo a tua igreja com vitória, com paz, com purificação, com saúde, com vitalidade, com vida abundante, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém